Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de Física do terceiro ano. Eu sou o professor Gidelvani Silva e estou aqui para trabalhar com vocês esse ano com a disciplina de Física, Física do terceiro ano. Nesse ano que está se passando, 2021, nós vamos continuar trabalhando remotamente, mandando as atividades para vocês, enviando os conteúdos. E é importante que vocês estejam atentos aos períodos, aos prazos, né? Quero informar vocês que os bimestres eles vão funcionar por períodos, tá? Então aí nós temos a distribuição dos períodos desse primeiro bimestre. Então no primeiro período vocês podem ver aí do dia 3 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro. O segundo período vai do dia 1º de março até o dia 19 de março. O terceiro período vai do dia 22 de março até o dia 9 de abril. O quarto período vai do dia 12 de abril até o dia 30 de abril. Talvez você pode estar perguntando, o que são esses períodos? Na verdade, não são bimestres, não confundam esses períodos com bimestre. Cada bimestre será estudado de acordo com esses períodos, tá? Com esses 4 períodos, tá ok? Cada período vai ter uma atividade para ser avaliada, uma atividade avaliativa que vai ser valendo 2,5 pontos. Primeiro período, segundo, terceiro, atividade. E no quarto período nós teremos a avaliação. E aqui vocês têm a distribuição, o cronograma das aulas que serão distribuídas nesses períodos, tá? Contando aí do dia 3, depois o dia 10 e depois o dia 24. Eu não coloquei o dia 17, porque 17 é carnaval, é feriado, mas só que esse ano não vai ter feriado, né? Devido a não ter carnaval, devido a ser tudo remoto. Então, o 17 não está constando aqui, mas vai ser trabalhado o dia 17, tá? Então, aí você tem a quantidade de aulas, cada dia da semana são 3 aulas, tá? E assim se segue o nosso cronograma. Beleza? Então nós vamos trazer aqui o primeiro conteúdo que está no capítulo 8 do livro de vocês, tá? Que é o livro do segundo ano, não é do terceiro ainda. Não que vocês vão fazer o segundo, mas é porque a orientação da SEDUC que os conteúdos, o terceiro ano vai trabalhar partes do conteúdo do segundo com o terceiro. Os do segundo ano vão trabalhar parte do conteúdo do primeiro com o segundo. E os do primeiro ano vão trabalhar parte do conteúdo do nono com o primeiro. Até porque teve conteúdos que vocês não tiveram acesso. Inclusive, esse conteúdo aqui, tá? Que vocês não tiveram acesso no segundo ano, vão ter acesso no terceiro, até para reforçar um pouco mais aí o estudo de vocês, tá bom? Então, primeiro aqui vamos trazer esse texto, né, vamos fazer uma leitura, que fala o seguinte: expedições arqueológicas realizadas no Egito encontraram espelhos de cobre forjados cerca de 5.000 anos antes da nossa era pela civilização que lá viveu. Então a história dos espelhos, né, ela é bem antiga, né, bem antiga quanto à civilização. No livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 8, também há uma menção lá dos espelhos. Naquela época já existiam os espelhos. Então o espelho ele tem uma história bem antiga, né, na história da civilização humana. Mas foi somente no final do século XIII que surgiram os primeiros espelhos similares aos de hoje, tá? Naquela época os espelhos era muito comum ser feito de bronze, né? Eram feitos de bronze. E inclusive nessa
nessa parte da Bíblia que eu falei, eles foram feitos de bronze, eram espelhos de bronze que foram utilizados para construir, né, os utensílios dos templos daquela época, tá? Feitos de vidro e cobertos por uma fina camada metálica refletora, fabricados por artesão da cidade italiana de Veneza. Hoje, a maior parte dos espelhos é fabricada assim. Uma das faces de uma placa de vidro recebe inicialmente uma fina camada de prata ou alumínio, sendo coberta depois por uma substância protetora. A outra face é a frente do espelho. Os espelhos que usamos rotineiramente para ver imagens ou produzir a sensação de espaços amplos são planos, mas existem os de superfície curvas. Podemos vê-lo em ação em faróis ou retrovisores de automóveis, algumas antenas ou mesmo em parques de diversões. Então nós temos diversos tipos de espelho, espelho plano e os espelhos curvos, né, que chamamos de espelhos curvos. Neste último caso, a imagem produzida é bastante diferente da produzida pelos espelhos planos. Neste capítulo e no próximo vamos estudar as leis que regem a formação de imagem em espelhos, começando pelos espelhos plano. Então aqui a gente tem a definição. Espelho plano é aquele cuja superfície, plana e lisa, reflete regularmente a luz incidente, isto é, raios que incidem paralelamente, são todos refletidos na mesma direção, sofrendo, portanto, uma reflexão regular. Então, o espelho plano ele vai proporcionar uma reflexão regular. São superfícies planas e lisas que refletem a luz, né, os raios de luz regularmente. Então nós vamos falar sobre as leis da reflexão, que são duas leis. E para começar, nós vamos observar a seguinte figura. Nós temos uma figura que representa um espelho, né, um espelho plano. E temos aqui uma fonte de luz luminosa, né, uma fonte luminosa, que no caso aqui vamos dizer que é um laser, né, uma fonte de luz que está apontada para este espelho, né, da figura 1. Então, quando se liga esse laser, né, ele vai emitir um jato de luz, e esse jato de luz, quando ele tocar o espelho, né, bater no espelho, ele será refletido, né, conforme mostra aí a figura, conforme mostra a seta, seguindo essa orientação, né? Então você tem aí uma reflexão regular, certo? Uma reflexão regular. E quais são os elementos que vão compor, né, esta imagem, essa figura? Aqui nós temos essa linha tracejada no meio, que nós chamamos na matemática de bissetriz. Ela vai dividir, né? Ela vai dividir esses dois raios, né? O raio que nós vamos chamar de raio incidente, tá? O raio da onde parte o raio do feixe luminoso, nós vamos chamar de raio incidente, tá? Essa linha tracejada, nós vamos chamar de normal, né? E nós temos o raio, o Rzinho, que nós chamamos de raio refletido, beleza? Então, nós temos aqui esses três elementos, o raio incidente, né? Nós temos o raio refletido e temos a reta normal. Bom, aqui nós temos o ângulo de incidência, nós vamos usar a letra I, né, porque ele vai formar esse ângulo, né, esse ângulo chamado ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido, e o ângulo
de raio refletido. Então, ângulo de raio do raio incidente e o ângulo do raio refletido. Bem, então, partindo daí, nós temos esse princípio, né? Nós temos essa representação, que nós chamamos de representação tridimensional da figura, que é uma representação tridimensional. E aqui na figura 2, nós temos essa representação bidimensional. Então você observa aí, é a mesma figura, só que vista de uma outra, como se estivesse sendo vista de frente, tá? Dessa forma. A figura 1 é como nós estivéssemos olhando de cima. Então essa outra representação, tá? A figura 2 é a representação da figura 1. Então nós temos o raio incidente, nós temos o ângulo de incidência, o ângulo de raio refletido. E aí você tem essa representação, tá? Essa outra figura 3, ela é uma incidência normal, como se estivesse sendo de cima para baixo, né? Então, se o laser estivesse em cima do espelho, de cima para baixo, formando um ângulo de 90 graus, então esse raio ele vai bater no espelho e vai voltar na mesma direção, tá? Pelo meio, ele vai fazer o mesmo caminho. Então, nesse caso aí, a gente tem uma incidência normal, onde o raio incidente é igual à reta normal e igual ao raio refletido, porque eles vão percorrer o mesmo caminho. Certo? Então, a figura 1 representa em perspectiva a trajetória de um raio de luz, né, que incide sobre um espelho plano, que chama superfície S, né, e é refletido regularmente. A reta N perpendicular ao plano do espelho no ponto de incidência do raio denomina-se reta normal. Tá? Então, RI e o RR e o N estão contidos no plano. Então a gente chama também, a gente diz que essas retas são retas coplanares. Beleza? Bom, aqui nós temos a imagem de um ponto objeto. Quando um ponto objeto A, né, nós temos aí o ponto objeto A, que é a fonte de luz primária ou secundária, né? Ela gera a luz, né? Ela tem luz própria, é uma fonte de luz primária, por quê? Porque ela gera a luz própria, né? Ela gera a sua própria luz. Então ela é uma fonte de luz primária ou então uma fonte secundária, né? E no caso, ele é colocado em frente a um espelho plano, né? Esse ponto A, esse objeto de luz primária. Ele forma ou conjuga com a fonte uma imagem alínea, né? Então você está vendo a imagem alínea, que está logo abaixo, né? Que é vista por um observador através da reflexão dos raios oriundos de A. Então, esse objeto, esse ponto objeto A, né? Quando ele incide sobre o espelho, o observador ele vai ver essa imagem de A embaixo, né? Como se fosse atrás, como se essa imagem estivesse atrás do espelho. Então, a gente chama esse pontinho, esse A, né? A linha, né? A figura 1, o observador vê a imagem A linha como se fosse a fonte A, né? Como se a fonte A estivesse atrás do espelho. Isso ocorre porque o prolongamento do raio refletido, o RR, passa por A' na projeção perpendicular de A, né? Então, A' é uma projeção perpendicular de A, ou seja, ele está logo abaixo do ponto A. Bom, na figura 2, note que de quaisquer posições A, B ou C, o observador verá a mesma imagem. Não há diferença na imagem. Tanto o observador estando em A como estando em B ou em C, ele verá a mesma imagem. O que vai mudar? Vai apenas mudar o ângulo de observação, né? Então, os ângulos de incidência e reflexão mudam.
mas sempre com I igual a R. I igual a R, ou seja, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Por quê? Porque existe essa reta bissetriz, né, que divide os ângulos no meio, ao meio. Pela construção geométrica da figura 3, temos que o triângulo ABI é congruente ao triângulo A'BI. Então nós temos aí dois triângulos que são congruentes, né, que têm o ângulo igual, né, os ângulos são iguais, já que a linha é projeção de A, então você tem um ângulo reto que formam dois triângulos semelhantes, onde você tem o triângulo ABI congruente ao triângulo A'BI. Em decorrência, os segmentos de reta AB e A'B possuem medidas iguais. Isso quer dizer que o ponto objeto A e o ponto imagem A são simétricos em relação ao espelho. Então, ou seja, eles estão a imagem formada de A, né, o ponto objeto A e o ponto imagem A', eles estão à mesma distância do espelho. Então, as distâncias para o espelho são iguais. São simétricos em relação ao espelho. Portanto, para obter a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicularmente ao espelho e marcar simetricamente o ponto imagem. A figura 4 mostra 3 pontos de imagem obtidos desse modo. Então, aqui você tem, né, os pontos imagem obtidos, né? Por quê? Porque o ponto objeto está sobre o espelho, formando 90 graus. Então, o raio refletido vai percorrer o mesmo caminho. E aí nós temos a natureza dos pontos imagem e objeto, né? O ponto imagem ele pode ser chamado de ponto imagem virtual, ponto imagem real ou ponto imagem imprópria. Então, na figura 1, nós temos o ponto imagem virtual. O que é o ponto imagem virtual? É quando a imagem é formada atrás do espelho. Os feixes, né, que partem de A, que é o ponto objeto, né, eles são incidente divergente. Eles divergem, né, e por isso os raios refletidos também serão divergentes. Então, se o feixe incidente diverge, né, os raios refletidos também são divergentes. Então, nós temos aí uma imagem virtual, né? Ponto, imagem virtual. Agora, se os feixes incidentes convergem, né, para o mesmo ponto, então os raios refletidos também são convergentes. Então, nós vamos ter uma imagem, um ponto imagem real, né? Uma imagem real, ou seja, a imagem real agora fica em frente ao espelho. Então, na primeira, nós tivemos a imagem virtual atrás do espelho e a imagem real em frente ao espelho. E a última é o ponto imagem própria. No caso, nós temos o feixe incidente, são paralelos, né? Você observa aí a partir de A, os feixes incidentes paralelos, os raios refletidos também serão paralelos, porque a gente está falando de uma reflexão regular. Então, nesse caso, o ponto A, né, o A', ele vai formar uma imagem imprópria, tá? Ou seja, ele não é obtido porque a imagem não se forma, visto que os raios são refletidos paralelamente ou quase com a mesma direção. Então, não há formação de imagem. Ou seja, a imagem forma-se no infinito, tá? Então, o ponto A é chamado de ponto objeto impróprio, que também está situado no infinito ou não existe. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós fizemos aqui uma introdução do nosso assunto, certo? Não teremos atividade hoje, somente esta introdução do que nós vamos ver pela frente. E na próxima aula a gente vai continuar tratando desse assunto, beleza? Até a próxima semana.